Ah, olá pessoal, já começamos o vídeo aqui, né? Bem-vindos ao canal Gaiata Psi, Psicologia e Psicanálise. Hoje temos um papo especial aqui com a Stephanie Queiroz Iobsch, falei correto o nome dela, e vai nos contar um tanto do percurso dela como artista, psicanalista, alguém que está pensando sempre na interface com a política, a filosofia, a psicanálise. Eu fiquei muito contente de encontrar ela, trocamos uma ideia na peça Freud e o Visitante, e temos muito aí a conversar sobre essa perspectiva ousada de pensar a formação psicanalítica e além através de um processo aí, no meu entender, de desconstrução e de reconstrução das coisas, e nada melhor que a arte para fazer isso. Então, eu quero já dar boas-vindas à Stephanie e vou ler a apresentação dela e a gente passa para o nosso bate-papo. Bem-vinda, Stephanie. Obrigada, Daniel. Prazer estar aqui com você. E acho que a gente vai ter um bate-papo bem bacana sobre psicanálise, sobre arte. Obrigada mais uma vez pelo convite e oportunidade de estar aqui. Com certeza, eu que agradeço. É um tema aí que não se esgota. E então, apresentando a Stephanie, né? Ela é psicanalista clínica, fundadora e diretora executiva há 11 anos do Instituto Dalma, Escola de Psicanálise, Filosofia e Arte. É formada em comunicação social pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, publisher e colunista do jornal Fase Oral, né? E ela dedica-se à pesquisa sobre clínica psicanalítica e as relações interseccionais. Atende e oferece supervisões clínicas, além de ser atriz, eu juntei atrista com atriz, né? Atriz, multiartista e palestrante. Então, é isso aí, o céu é o limite, ou além, né? Quem sabe a palavra está com você, minha cara. Ah, interessante. Além do princípio do prazer, né? Já para começar com o tio Freud. Exato. É, bom, eu acho que é interessante isso que você traz, né, do meu percurso quanto artista, né? Antes de eu começar, né, o percurso como psicanalista, eu já, eu já tinha a arte como algo muito presente na minha vida. Então, desde criança, gostava, né, de cantar. Com 6 anos já falava que queria ser cantora de ópera. Até Uhum. hoje eu não sei de onde eu tirei isso, mas eu gostava de ficar cantando, né, pelos corredores, testar o eco da voz. Depois, mais tarde, comecei no teatro, né, primeiro com teatro amador, e aí depois, quando eu entrei na faculdade de comunicação, eu também fiz uma formação de teatro, né, na Escola de Teatro Macunaíma, em São Paulo, que é um teatro profissionalizante, foram 4 anos, e nesse interim também sempre relacionada com a música, cantando, me apresentando, né? E aí é muito interessante, porque eu acho que a arte, né, ela possibilita, Daniel, uma expressão da nossa existência, né, mas também a expressão da nossa voz quanto sujeitos. E aí, na faculdade, fazendo comunicação, eu me deparei com a semiótica, que era uma disciplina, né, que me interessou muito por conta da minha relação também com as artes, com o cinema também. É, Nessa época que eu não imaginava, né, que ia para psicanálise, eu cheguei a trabalhar em produtora de cinema, de audiovisual. Então, assim, as artes, né, das mais variadas formas
sempre me interessaram como essa expressão humana, né? Uhum. E aí, quando eu conheço a semiótica, também sou apresentada a, a psicanálise, né? Essa forma de leitura, né? Que eu acredito que a psicanálise, ela é uma maneira também da gente ler o mundo, de ler as nossas emoções, as nossas relações, né, os laços que a gente faz, as nossas faltas, e, e foi um encontro muito potente, eu Uhum. acho, né, de ter vindo, primeiramente, das artes, também como uma busca, vamos dizer assim, de uma necessidade de colocar essa voz, né? Uhum. E fui experimentando várias, várias linguagens que poderiam ali expressar, né, aquilo que eu sentia na época, as minhas dificuldades, os meus processos também. E aí, quando comecei na psicanálise, é, foi um momento também, assim, de um apaixonamento. Eu brinco que, né, ou as pessoas são mordidas pelo bichinho da psicanálise ou não. Eu acho que eu fui uma delas, assim, né? Eu andava com o livro do Freud para cima, para baixo. É, né, tem uma passagem engraçada que minha mãe, uma vez, estava ali com uns 20 e poucos anos, né, estudando psicanálise e tal. E aí ela falou assim: Nossa, esse Freud aí, eu acho que ele vai te fazer mal, porque eu não largava o livro. E é aquele momento também que a gente vê a psicanálise em tudo, né? É, a gente pode, Então, pode dizer que você tá fixada na fase oral, né? E no sentido de uma devoradora de livros freudianos, né? Tá com ele aí dentro de você até hoje, né? Digerindo. sim. E inclusive, né, eu vou chegar no jornal, mas a ideia realmente era fazer esse trocadilho, essa brincadeira, né, com essa nossa oralidade, com essa potência que é essa parte do nosso corpo, e não à toa, né, a nossa voz, ela sai pela boca, e o quanto a psicanálise, ela vai falar sobre isso, né, Daniel? Ela vai falar sobre a cura que se dá a partir da fala. E isso acho que foi uma coisa que também, né, esse bichinho aí da psicanálise me mordeu nesse sentido, né, de entender que a palavra e a expressão, a nossa potência também de voz no mundo, ela é tão poderosa que ela pode nos dar caminhos para solucionar questões profundas, né, de dor, não só de dor, mas de aprendizado, de satisfação também, né, porque não é só, às vezes, né, o pessoal fala, não, análise também tem a parte prazerosa, né? O saber-se é muito, eu acho que é muito rico e entra nesse sentido do prazer, né? Então, depois, mais tarde, eu fiz uma formação em psicanálise na Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa, passei por lá. Aí me formei, fiz um TCC, né, baseado na teoria da Melanie Klein, a teoria do brincar, que hoje, né, olhando é, pós, dá para entender também, acho que me chamou a atenção. Eu, né, trabalhava no começo, assim, como psicanalista com muitas crianças, e acho que essa questão da brincadeira, a questão da arte também está muito ligada, né? Dessa nossa potência de brincar com as palavras, de brincar num geral. Acho que a gente vai se tornando adulto e vai perdendo essa fluidez da criança. E quando a gente está falando de arte, a gente também está falando de algo que flui, de algo que trabalha o nosso lado lúdico, Uhum. trabalha uma outra forma, né, da gente imaginar o mundo. Então, a psicanálise, eu acho que ela traz essa potência também, da gente conseguir ver, falar
e perceber aquilo que também não está dito, de desvelar. E eu sempre fui muito curiosa dos mistérios da vida. Então, a psicanálise, acho que ela foi me trazendo muitas respostas, mas mais do que respostas, perguntas, né? Uhum, Muitas perguntas. E cada vez é mais, né? Mais assim. Então, eu acho que eu tenho algumas poucas sínteses, não respostas, né, de processos, uhum, mas sempre constantemente nessa renovação da pergunta. E acho que isso também é o que conecta a parte da filosofia, né? Então, acho que a psicanálise, a arte, a filosofia, elas estão muito embrenhadas, vamos dizer assim, né? Porque a filosofia ela vai fazer perguntas. uhum, Acho que esse é o principal mote, né, da filosofia, é a gente se pensar, é aprender também a fazer essas perguntas. E acho que isso passa também pelo processo do que a psicanálise se propõe também como um tratamento, né, que não vai te dar as respostas, o que você é, vai ter que fazer, mas vai buscar as perguntas que vão abrir esse leque, né? Que vão abrir esse caminho. Então, acho que a filosofia também entra nesse lugar do questionamento, que acho que é uma coisa muito presente também na minha vida, sempre fui curiosa, questionadora. E aí, depois que eu me formei, comecei a atender, é, aluguei um espaço, né, um consultório, e aí nesse lugar também tinha um espaço que era perfeito para ter aulas, né, para se reunir com grupos, e aí foi se desenvolvendo grupo de supervisão, transmissão, ao ponto da gente ter que mudar de casa, né, ir para um lugar maior, e aí o Instituto Dalma foi criando um corpo, né? O Instituto Dalma é a escola de psicanálise, filosofia e arte que eu dirijo, né? Fundei em 2013, e pensando nesses diálogos, né? Porque eu acho que a arte ela só tem a acrescentar no nosso processo quanto psicanalistas e de alegria, né? De potência de vida. A filosofia também como algo que nos inspira a pensar, a buscar novas formas também de organização do pensamento, entender processos históricos, políticos, né? Então, acho que o Instituto da Alma sempre foi esse esse espaço de uma liberdade de criação e de uma liberdade de manifestação muito interessante e foi sendo tecido também a muitas mãos. Então, isso acho que é bem bacana. Muitas pessoas já passaram, né, pelo Instituto, seja pela formação, seja pelos grupos de estudos que nós temos, que hoje são núcleos, né, não só de estudos, mas interdisciplinares, que a gente tem supervisão, que a gente fala sobre temas é, pertinentes ao tratamento da psicanálise, mas sem ficar também engessado só na psicanálise. Acho que esse ponto ele é muito importante quando a gente está falando dos movimentos psicanalíticos, né? Porque a gente sabe que a gente precisa fazer uma leitura crítica, né, da psicanálise, e a gente está no Brasil, né, Daniel? A gente está no Brasil, estamos num outro contexto, do qual a psicanálise nasceu. E aí, para a gente conseguir fazer com que essa psicanálise nos sirva, que esteja, né, à altura do nosso tempo e do nosso território quanto povo brasileiro, eu acho que é muito interessante quando a gente tem a possibilidade de agregar à psicanálise outras áreas. Então, penso que a arte, a filosofia, entre outras, né? Elas só potencializam cada vez mais, né, o tratamento e a teorização.
Então, acho que isso sempre foi algo bastante importante no Instituto. A questão da voz, no sentido das pessoas terem esse espaço de expressão, de emancipação, seja no próprio tratamento, na análise, ou nas expressões e nas apresentações, vamos dizer assim, dessas criações coletivas de arte, né? O jornal também é um resultado, é, acho que desse coletivo, pensando em como que a gente poderia fazer uma transmissão psicanalítica, que fosse artística, que fosse ousada, e um outro ponto, né, também que eu acho que é característico da minha transmissão psicanalítica, do trabalho que a gente faz no Instituto, é algo que eu vejo que também está presente na obra do Freud, que é o humor, Uhum. né? Então, o jornal, fase oral, e até esse trocadilho, como eu falei no começo, ah, acho que traz, né, essa acidez e a potência que o humor tem de quebrar barreiras, de aproximar as pessoas através do riso ou às vezes de um desconforto ou, né, de algo que aparece ali, que nos é impelido, né? Então, eu acho que o humor também ele tá nessa amálgama, né, de atravessamentos, vamos dizer assim, e foi um aprendizado que eu mantenho, assim, da teoria freudiana, inclusive, né? De que o humor ele é uma grande ferramenta que nós temos, assim, para sustentar essa vida que não é moleza, né? Não, com certeza. Olha, eu te confesso que eu fiquei de alma lavada logo quando eu conheci o Instituto, porque eu sempre idealizei uma escola de psicanálise, mas, enfim, por várias questões nunca cheguei a me prontificar a criar uma, né? Mas se eu fosse criar, seria algo muito próximo da junção dessas ideias. Eu cheguei a criar um dispositivo chamado Oficina de Psicanálise Criativa, onde a gente discutia várias questões ligadas à espontaneidade, à criatividade, à arte, o senso de humor, de uma maneira horizontalizada, né, para tentar interromper ou impedir o efeito de maestria através de modelos piramidais, né, totêmicos, que são neuróticos, né, e que tanto já em vários vídeos aqui do canal, né, há um tempo atrás eu fui apontando o que eu considerava uma sintomatologia na formação do psicanalista muito repetitiva, e aí justamente se aponta tanto retoricamente para a arte, para a sublimação, e aí eu via que pouco disso era operativo, ou seja, pouco disso se colocava efetivamente nos primórdios e nos meandros da formação psicanalítica, seja ela dentro ou fora de instituições. E nada melhor do que a linguagem do inconsciente ser, de fato, uma linguagem onírica, artística, xistosa. A gente sabe que as academias, de fato, contemplam a parte teórica com muito refinamento, né, com muita bagagem, mas digamos, algo que diz respeito ao processo secundário, né, no sentido freudiano, né? São racionalizações, né, construção de conceitos, que de fato é importante para dar corpo, né, à teoria, mas que do ponto de vista do saber inconsciente, muitas vezes se fica distante e a gente acaba não tendo notícias de como os nossos colegas, né, estão operacionalizando a pulsão analítica, né? Então, eu fiquei muito feliz que você, de uma maneira ousada, que veio do ramo das artes, né? Da música, né? Enfim, desse aspecto multidimensional da arte, trouxe isso de uma maneira intrínseca e, portanto, eu vi que você estava falando da linguagem do inconsciente. E aí eu realmente fiquei de alma lavada que eu vi que alguém viu que encontrou um caminho de esperança onde a psicanálise efetivamente se mantém viva
para além de uma linguagem enciclopédica, que muitas vezes a gente vê por aí, que de fato gera uma certa sideração, um certo fascínio, e de fato ela tem um certo alcance, mas o saber enciclopédico não pode substituir esse caráter pulsional do analista. Então, queria te parabenizar, né, por esse projeto. Nós que zelamos muito pela arte e humor aqui no canal, né? E estamos sempre nesse processo de desconstruir o estabelecido, né? Para que as pessoas possam se reinventar muito mais no mistério e na busca do que em respostas explicativas. E me parece que é nesse sentido que vai o teu percurso, né? Sim, e isso é uma coisa que também, ao longo desses anos, foi me incomodando, vamos dizer assim, nos lugares que eu passei de psicanálise. Sempre gosto de lembrar que, né, essa coisa da psicanálise na internet, YouTube, podcast, isso é muito novo. Uhum, Quando eu comecei o meu percurso, não tive esse acesso, né? E aí percebia uma certa rigidez em alguns grupos, né? Uma forma também muito patológica de lidar com, com os sujeitos. E não estou dizendo que o diagnóstico ele é importantíssimo, né? Quanto norte do tratamento. Mas às vezes a gente só se pautar no diagnóstico para trabalhar com alguém é muito complicado, porque a psicanálise, eu acho que a riqueza dela vai para além dessa questão enciclopédica, de você colocar o indivíduo quase como numa formatação ortopédica, uhum, né? Então, você sofre disso, você precisa disso especificamente. É, e acho que isso também se deve, Daniel, a forma como também as transmissões acontecem, e acho que talvez esse distanciamento também da nossa própria cultura, da nossa própria potência artística, a forma como a gente lida com os processos. Então, isso tem sido uma coisa ah, bastante, acho que relevante, assim, que eu tenho observado e que eu tenho também me debruçado nas minhas pesquisas. É, são os marcadores sociais, de como a gente trabalha os marcadores sociais dentro do processo, tanto da análise quanto da transmissão, pensando numa psicanálise brasileira, numa psicanálise que dê conta dos nossos tempos, como eu disse. Então, para isso, eu acho que é fundamental a psicanálise. O inconsciente ele é político, já diria o Lacan. Então, de trazer, né, essa noção também para os psicanalistas ou para os aspirantes a psicanalistas, psicólogos, psis no geral, né, a importância da gente conseguir fazer essa localização, mas de entender também o quanto esse processo de uma patologização extrema também está relacionado a um determinado discurso e modus operandi de ver o mundo, né? De uma episteme, que não é que a gente vai negar as origens da psicanálise, a gente vai sim se debruçar e se aprofundar para fazer uma crítica coerente. Mas é fundamental que a gente esteja no Brasil e pensar também como o povo brasileiro se comporta, né? E aí é muito interessante essa questão do humor, da arte, porque eu acho que o humor no Brasil, ele é muito peculiar também. É, é impressionante a capacidade do brasileiro de criar meme, de, né, se virar nos 30, quanto essa ferramenta mesmo que a gente tem para, vamos dizer assim, deslizar e conseguir viver, né, a vida com um certo humor, com uma certa brincadeira, né? Acho que isso é muito presente também pelas nossas raízes, tanto indígenas quanto
das pessoas, né, que foram sequestradas de África para o Brasil, e que trouxeram outras formas também, né, de se relacionar. Então, isso cada vez mais é um tema e dizer, um campo que me interessa, inclusive, como algo a acrescentar na prática Uhum. psicanalítica, que é a gente ter uma ginga, né? Que é a gente saber se virar nos 30 porque quem atende, quem está, né, na clínica, sabe que é imprevisível. A clínica é um lugar da surpresa, né? Exato, e eu percebi que você sempre deu, nesse teu percurso na instituição, né, um acento ao estilo de cada um, né, ao original. E às vezes eu fico ouvindo, né? As pessoas dizem: ah, você só pode ser original e ter seu estilo depois que você conheceu os autores com muita profundidade, após o seu percurso de análise, após não sei quanto tempo, né? E aí eu me pergunto, mas que tempo é esse? Eu acho que é tarde demais, talvez, porque você já está, digamos, condicionado a obedecer, né, a um sistema de obediência, a um sistema imaginário de espelhamentos, onde você tem que agir de uma determinada forma, tem um modus operandi superegóico, psicanalítico, que varia de escola para escola, de instituição para instituição. E a hora que você vai dizer assim, olha, ufa, agora sim eu vou ser livre, você nem se faz mais essa colocação, porque você já abaixou a cabeça para o sistema. Então eu percebo que tem uma coisa meio anárquica, assim, no bom sentido do termo, né, que você traz. Eu também pensei já em algumas articulações entre psicanálise e anarquia, não no sentido da anarquia no sentido pejorativo, né, como algo ligado à baderna, né, ou à irresponsabilidade, não é nesse sentido, mas de uma responsabilidade interiorizada, onde cada um assume a sua pulsão, e traz isso de uma maneira orgânica no laço social ampliado, né? Então, eu percebo que o que você propõe é um modelo não traumatizante de formação, do psicanalista. Você, desde cedo, incentiva a autenticidade, a pulsão analítica adentrar a sua maneira, de maneira a conversar com os textos, com a filosofia, com a política, dentro das questões do nosso tempo, sem que a pessoa tenha que se apequenar frente a um estatuto pré-estabelecido. Isso eu achei muito importante e é algo que dá eco muito ao que a gente preza aqui no canal. Legal, né? Isso que você traz. Porque também sempre foi uma questão para mim, assim, observando formações e lugares também que eu passei, dessa, eu acho que é importante a gente também se especializar, não estou falando né, de um conhecimento superficial, eu acho que a psicanálise, você vai concordar comigo, Daniel, mas a psicanálise, ela é, assim, um universo. É. Então, é um campo, vamos dizer, que exige da gente, pelas pessoas que a gente vai receber na clínica, pela nossa própria curiosidade, desse bichinho, né, que nos morde, é algo que a gente vai para sempre buscar, né? Na minha visão, eu acho que o psicanalista, ele está sempre buscando, ele está sempre é, querendo saber mais, né, das técnicas, se experimentando, eu acho que isso é fundamental, né, quando a gente fala é, de como se tornar um psicanalista, fazer um bom trabalho, acho que as pessoas sempre perguntam, mas tem muito a ver com a própria experiência daquele indivíduo, né? Então, quais são, as experiências que nós nos colocamos para entender como as pessoas vivem? Eu brinco que são os estudos antropológicos, né? Da gente se jogar, né? O psicanalista ser aquele que experimenta, que ele gosta de conversar com as pessoas, de conhecer
variadas formas de vida, de comportamentos, porque a gente vai receber uma diversidade, espero, né? Porque eu tenho um pouco, assim, não acho muito bacana a gente receber só pessoas iguais a nós. Eu acho que tá aí a questão da diversidade. Isso é uma das coisas que mais me encantam, de ser uma psicanalista, é poder escutar e ter acesso, né, a várias formas de vida, e entender junto com aquela pessoa quais os melhores caminhos, as melhores perguntas, como vou formular essas perguntas. E eu acho que para isso tem a ver com esse lugar da experiência da diversidade, né? E quando eu falo de diversidade, eu não estou falando só da diversidade, a diversidade num sentido das pessoas que chegam no setting, mas também uma diversidade de vozes e pessoas que produziram esse saber, que fizeram as suas transmissões e entraram em contato com essa matéria, vamos dizer, que é o inconsciente. Então, a gente tem diversos autores dentro da psicanálise, e isso que é o bonito, eu sempre falo, que a psicanálise é uma obra aberta, e cada um vai trazer uma potência diferente para esse saber. Então, eu acho que, claro, vão ter diferenças teóricas, alguns, né, autores vão romper, por exemplo, com Freud, tem a sua própria metodologia ali dentro dessa ideia do inconsciente, mas eu acho que vale a pena a gente se debruçar para escutar mais vozes. Às vezes eu acho que acontece um pouco esse processo de se apequenar, que nem você trouxe, mas de algo igrejeiro, de algo que acaba ficando, que é contraditório, né, Daniel? Porque a psicanálise ela vai falar exatamente dessa emancipação, dessa fantasia do mestre, né, do grande mestre, do suposto saber, e eu acho que ouvir mais vozes, e quando eu falo ouvir mais vozes, é também a gente se debruçar eh, com mais autores que falaram sobre essa temática, eu acho que isso só agrega para o psicanalista. A gente vai ter as nossas preferências, as nossas identificações, inclusive com os autores que mais fazem sentido dentro do nosso próprio processo de análise, né? Do nosso próprio processo de emancipação. É, então, de ter essa possibilidade de uma visão mais ampla, sem deixar, claro, de fazer a crítica que seja coerente. Então, claro, tem alguns teóricos que vão avançar em certas temáticas e que eles estão, vamos dizer, ali, né, no momento que a gente vive, são mais referência para falar de determinado assunto dentro da temática psicanalítica. Mas eu acho que é agregador para a prática do psicanalista, para quem está começando, também se haver com essas outras pessoas também que produziram, que transmitiram. E aí, no Instituto, uma preocupação, um objetivo que a gente tem também com as pessoas que fazem parte dessa nossa comunidade, da nossa rede de afetos, é também dar ferramentas para que essas pessoas possam é, falar da sua experiência com a psicanálise e agregar também nessa grande obra que nos foi, né, possibilitada, porque eu acho que o Brasil e os psicanalistas e as pessoas que vêm se formando, a gente tem uma potência muito grande, de também teorizar sobre diversos fenômenos que acontecem, com o nosso povo, né, nas nossas relações, que envolvem a nossa cultura. Então, às vezes, ficar só, vamos dizer, nas correntes, esse termo às vezes da psicologia, da psicanálise me incomoda, assim, de qual A corrente você é, né? corrente acorrenta, né? Você fica acorrentado. Exatamente, não tem uma bola de ferro presa no meu pé, eu posso fazer leituras críticas daqueles que passaram antes de mim, mas também não quer dizer que seja para onde eu vou.
eu posso também criar caminhos emancipatórios dentro desse tempo que eu vivo hoje, com as minhas questões, com o meu lugar de fala, de onde eu falo, para promover mudança, para promover engajamento, para promover um tratamento de maior qualidade e não ficar presa só nos autores Isso. europeus, né? Acho que a gente está se havendo com esse processo nesse momento. Isso é o que o pessoal chama de psicanálise contemporânea ou multiautoral, né, transmatricial, né? Ou seja, você pensa a psicanálise como um campo vasto, complexo e até paradoxal, né, como é o ser humano, paradoxal. E tá tudo bem, e que a gente possa se adentrar e se haver com isso, porque me parece que muitas vezes as escolas elas tentam recortar de um jeito que ela amputa, elimina o díspare, né, a tensão, justamente o paradoxo, e não é psicanalítico isso, porque acaba se tornando um discurso hegemônico, um discurso de massa. Então, é poder sustentar o antagonismo que a gente sustenta a psicanálise, e me parece que justamente você faz uma aposta nisso. Por isso que eu retomo também uma frase que me veio agora lá da peça Freud e o Visitante, que é que a sabedoria está muito mais ao lado da loucura do que da razão. Então eu me pergunto se não há um elogio da loucura aí, também retomando o Erasmo de Roterdã, né, nessa perspectiva. Meu gato pulou aqui, gente. Precisa. Olha aí um doido. Talvez, talvez vocês conheçam a Filomena, que ela está aqui ouvindo a nossa conversa. Ah, eu acho interessante quando você fala, né, do saber estar próximo da loucura, porque eu acho que a gente tem uma ideia sobre a loucura muito equivocada. Através da loucura, né, o que que é a, a loucura? É aquilo que está fora do padrão, da norma, né? Daquilo que a gente coloca quanto normalizador, normatizante, né? E eu acho que é interessante porque a arte ela vai também beber desse lugar, né? E nós estamos nesse contato direto. Eu sempre falo que o psicanalista, ele não se torna psicanalista à toa, ou, né, não sei, agora a psicanálise ela está muito em voga na cultura, mas acho que talvez tenha uma ideia um pouco errante nesse sentido da psicanálise ser esse lugar do analista, sabe? Austero, aquele analista que não fala nada, que ele detém o saber, sentado na sua cadeira, com todos os livros e aquela atmosfera que, sim, faz parte da cultura também da psicanálise. E eu acho que é importante a gente dizer que a psicanálise, como ela está na cultura, ela também produz subjetividade para as pessoas, né? Então, como que a gente, quanto psicanalista, nesses movimentos, a gente produz também essa subjetividade, na cultura, né, na sociedade? E para mim, eu penso que hoje existem várias psicanálises, né? E a psicanálise que me interessa, que ao meu ver é a psicanálise contemporânea, é a psicanálise crítica, situada, que vai fazer essa revisão, né? Que às vezes tem o Lacan fala desse declínio, né, do pai, mas o pessoal não deixa o pai morrer, O pai não pode declinar, né? Só né? retoricamente. Sim, e né, a psicanálise ela tem cada vez mais espaço dentro da cultura, são, né, muitos movimentos, pessoas fazendo transmissões, o que eu acho que é muito interessante a gente popularizar a psicanálise, é, mas é também fazer esse resgate no sentido do que você traz da loucura, é, de um lugar que nem tudo é patológico, né? Então,
E tem isso no nosso, também no nosso imaginário, assim, quanto coletivo do louco. O louco é aquele que, né, tá hospitalizado, tá no manicômio. O louco é aquele que não sabe de si. O louco é aquele que, né, causa problemas na sociedade, ele é excluído. E aí, pegando carona um pouco no Foucault, eu acho que é interessante a gente pensar que nem sempre foi assim. É claro, a gente tem pessoas que têm estruturas psíquicas, muitas vezes fragilizadas, ou a pessoa rompe ali, né, quanto um discurso com a realidade. Mas isso também é fruto da forma como nós vivemos. Isso também, e aí vem para mim, Daniel, a questão política também da psicanálise, né? Da gente entender os processos sociais, políticos, porque a gente vai estar ali na ponta, vamos dizer assim, tratando o indivíduo, né? Um para um ali, falo que é um trabalho de formiguinha, que às vezes parece que não tem uma reverberação no coletivo, mas a formiga, ela é uma potência que ela carrega, acho que mais do dobro, né, do peso dela e se organiza. Então, acho que a psicanálise é um trabalho de formiga que exige que a gente esteja também ah, com a política em dia, no sentido de entender esses marcadores e como a loucura e a saúde mental são encaradas dentro da sociedade. Os sintomas não são só a responsabilidade do indivíduo, mas o sintoma ele aponta para nós modos de vida, de relação, de neuroses, de vários aspectos complexos, né? Mas que fazem parte de uma engrenagem muito maior. E às vezes, quando a gente não se, quanto psicanalista, a gente não se depara, não se debruça também sobre esses marcadores, aí vai acontecer o que você estava falando, da gente retraumatizar o nosso, o nosso analisante, a pessoa que está com a gente buscando ajuda, porque a gente sabe que precisa de muita coragem para a pessoa fazer a análise. Né? É uma decisão difícil, exige coragem, exige esse investimento não só financeiro, né, mas um investimento psíquico, libidinal, que a pessoa decide, então, entrar nesse percurso, né, nessa trajetória. Mas como, né, essa pessoa vai entrar e como ela vai ser recebida. Então, acho que isso é uma coisa que também é um tema, acho pertinente, o acolhimento, como que a gente recebe as pessoas, né? Se for nesse modus operandi totalmente patologizador, muitas vezes frio, distante, e aí eu não estou aqui colocando, né, que a gente vai também ir para um outro extremo, mas é conseguir identificar onde esse sujeito que busca ajuda, que busca fazer análise, onde ele está situado, porque possivelmente parte dos sofrimentos dele não é só a responsabilidade dele ou de traumas que aconteceram no âmbito ali familiar, em casa. Não, tem atravessamentos que vão nos apontar para outros lugares sociais. E fazer esse remanejamento, vamos dizer assim, das demandas e trazer isso também para que o analisante possa se situar em determinadas situações, isso é fundamental para diminuir, inclusive, o sintoma que a pessoa, né, que a pessoa está ali nos buscando, é para isso, né, para se sentir melhor. Então, acho que essa coisa da retraumatização é um assunto muito importante e que muitas vezes essa psicanálise mais tradicional, ou hermética ou igrejeira, eu acho que às vezes ela não dá conta. Então, que bom que a gente tem vários autores, né? Tanto é, europeus, internacionais, mas que a gente tem muita gente boa aqui que já produziu, que já fez transmissão e que ainda está por produzir e transmitir. Acho que eu tenho interesse em propostas que inclusive é um dos temas, né, da segunda edição do Fase Oral,
que quais são as nossas propostas para adiar o fim do mundo? Eu acho que a psicanálise ela tem um papel fundamental, porque às vezes a gente só fica na potência da psicanálise quanto desconstrução dos processos. Mas quais são as nossas preposições, né? Uhum. Sim, o que temos a construir também, né? E talvez assim, às vezes dar uma relaxada e entender que o mundo já acabou e que a gente não tem nada a perder, então dar uma de Steve Jobs, né? Já estamos nus e diante da morte estamos todos nus e podemos justamente por conta disso acreditarmos em alguma coisa, né? Então, eu cheguei nos meus 40 anos recentemente e me dei conta, né, que o meu percurso de psicanálise ele teve um tanto de uma certa marginalidade. Passei pela obesidade, que é um tema marginal, depois fui para um mais marginal ainda, que é o humor, e agora eu estou num mais marginal ainda, que é o estranho, né? Então, assim que eu não tinha nada a perder e justamente eu vejo como essa aliança entre arte, loucura, a filosofia, uma forma de me manter vivo, né? Então, por isso que fiquei muito feliz de conhecer o teu trabalho e que possamos desenvolver uma parceria aí, né? Muitas ideias novas que venham aí pela frente, né? E trazer mais gente que está nos assistindo aí também, que tenham ideias, né? Fique à vontade para entrar em contato, né? Sim. E quando, né, a gente fala assim, o mundo está acabando, claro, a Terra não vai para lugar nenhum. Aham, Talvez nós, a gente não esteja mais aqui. Mas enquanto a gente tiver, talvez é pensar como um mundo específico, uma narrativa de mundo precisa morrer, precisa ruir isso. para outra, né, entrar e a gente ter outra forma de se relacionar. Eu acho que não é, de todo utópico, porque é isso também, né? Esse sistema que a gente vive, o sistema capitalista, essa forma, né, exploratória, ela também quer nos alienar no sentido de fazer com que a gente acredite que a nossa voz não tem importância e que a nossa voz é só mais uma voz. E eu acho que a psicanálise, a potência também da psicanálise é dizer, não, dá para fazer muita coisa com a sua voz. E Sim. quando a gente junta essas vozes em prol da arte, do pensar, da filosofia, e dessa emancipação que todas essas interfaces têm, né? E possibilitam para nós, eu acho que é por esse caminho que a gente vai conseguir fazer proposições, construir uma sociedade que seja mais interessante, acolhedora e diversa para todos, né? Para todos, para todas, para todes, ah, porque somos, né, seres viventes que estamos aqui dividindo o espaço num mesmo planeta. Isso é algo que talvez seja universal, né? Exato. Essa parte. Então, Vou- talvez a universalidade seja, vamos olhar para o planeta e vamos, né, mudar essa forma, porque dessa forma como o sistema e tudo que a gente vive já deu sinais, né, de falha, de não é o caminho. Então, vamos ter que olhar para outras formas, outras proposições, e aí também eu acho que a arte, a cultura, principalmente o que eu tenho, né, que eu comentei da cultura popular, eh, que são tecnologias também sociais, que são tecnologias ancestrais da gente se expressar, da gente viver, né? E que o sistema é isso, ele vai propor uma hegemonia. Então, se a gente trouxer mais vozes, inclusive para os estudos da psicanálise, eu acho que fica uma coisa muito mais rica, diversa e mais chances da gente potencializar e emancipar as pessoas que buscam.
o tratamento, né? E não só o tratamento, mas também quanto mudança de filosofia de vida, né? De perspectiva. Que Acho que é possamos isso. escutar vozes, então, né? Esse é o espírito, né? Sim, né? E a gente sabe que aqueles que escutam vozes, os tratamentos são muito curiosos, né? Os que têm mais resultado são aqueles que colocam essas vozes para serem expressadas de outras formas, tá? E a Nise da Silveira e outros tantos psicólogos, psicanalistas potentes que também deixaram a sua contribuição nesse sentido da importância da arte e desse contato, né, a arte, ela também nos organiza. Acho que isso também é fundamental, né, quando a gente está falando desse processo de saúde mental, que a arte ela possa também estar mais presente, quanto essa forma organizadora e também de sociabilidade, que eu acho que a arte ela nos atravessa, né? A gente é atravessado por uma obra, por uma música, ela nos emociona, vai para além do controle, mental, psíquico, né? Sim. Então, é uma ferramenta importantíssima. É, não é à toa, por exemplo, que atrás de mim não tem uma biblioteca, tem quadros, né? E justamente esse quadro aqui, ele é o anjo anarquista, que sou eu representado aqui pelo meu amigo Luiz Carlos Petri, né? Que é psicanalista, topólogo e pintor, né? E justamente diz respeito a uma paisagem que ele chama de topometafísica, né? Onde se mistura elementos de surrealismo com a pauta alien, né? E aí o princípio anarquista da responsabilidade interiorizada, e ele tá torto meio de propósito, porque ele tem aquele ganchinho bem no meio, só que não ficou equilibrado, então que a gente não precise deixar as coisas tão bem alinhadas, né? Assim que possamos deixar as coisas meio tortas, faz parte da vida, né? Afinal de contas, né? Exatamente. Acho que essa ideia normativa, né, de uma estrutura específica, é, não agrega, né? Sim. Não agrega muito. E lindas as pinturas, adorei. Muito legal, Daniel. E muito bacana o seu trabalho também, né? Aproveitando aqui essa iniciativa de receber pessoas para falar de psicanálise, para falar de arte. Acho que a gente está aqui também unindo, né, as nossas vozes e as nossas expressões em prol de uma psicanálise que seja de fato emancipatória, é, que traga, né, a liberdade quanto o bem mais precioso que a gente pode adquirir, vamos dizer assim, depois de um processo bom de análise, né, desse percurso, é a gente poder se autorizar a ser quem a gente é e trazer essas potências das artes cada vez mais. Eu acho que todo mundo é um artista em potencial. E se a gente tivesse esse tempo e esse investimento, nesse tipo de atividade e prática, isso seria algo, sim, Revolucionário. muito. Exatamente, revolucionário. E não é à toa que são os primeiros, né, que sofrem censura, que são considerados loucos, e que tantos artistas, né, já passaram por situações em relação à saúde mental tão vidas muito difíceis, né? Ah, porque é isso, eu acho que é uma potência que todos nós temos. E o próprio Freud, né, Daniel, fala para nós da importância, né? Ele atendia as pessoas e falava, bom, você já tocou algum instrumento? Você já fez alguma arte quando você era criança, quando era, né, mais jovem? E aí a pessoa falava e ele falava, pois volte em relação à sublimação, né? Dessa importância que a arte tem. Mas para mim é para além da sublimação. Eu acho que ah, seria uma forma emancipatória de construção social mesmo. Sim, e eu acrescentaria, além do humor e da arte, a questão do estranho, né? Que é justamente foi um dos pontos que a gente conversou, né? Lá na palestra que você deu depois que você participou do debate, depois
da peça Freud e o Visitante, né? Que é justamente uma das formas de manifestação do inconsciente é o estranho, né? E que a gente precisa atravessar com uma certa coragem, porque é fácil da gente recuar frente ao medo, frente aos estigmas, mas que a gente encontra algo da verdade, seja do inconsciente ou do planeta, do mundo, do universo, do que quer que seja. Então, a gente também tem essa playlist O Estranho aqui no canal, onde nós entrevistamos pessoas que têm experiências não ordinárias, anômalas, vamos dizer assim, tudo aquilo que diz respeito às fronteiras, a um ultrapassamento das fronteiras do que se considera a realidade, né? Então, êxtases místicos, experiências de quase morte, sonhos telepáticos e premonitórios, abduções alienígenas, né? Memórias de vidas passadas, tudo aquilo que extrapola a realidade estabelecida, tida como ordinária ou materialisticamente fundada, né, pela nossa ciência. Então, justamente que eu entendo que é um motor de desenvolvimento do ser humano no sentido de estabelecer novas fronteiras. E aí traz à tona uma pergunta sobre o que que é realidade, o que que é ficção, o que que é normalidade, o que que é loucura, porque muitas dessas pessoas são estigmatizadas, né? E recebem diagnósticos ou julgamentos do público em geral, e elas têm muitas contribuições a dar, muita sabedoria que vem a partir dessas experiências e que se dá muito pouco lugar, inclusive na psicanálise, a esses assuntos, né? Então, eu queria fazer um apelo também para que a gente fique atento ao tema do estranho, que eu considero que faz parte aí de um tripé, junto com o humor e a arte, como formas de transformação da realidade. Hum. Eu acho que a psicanálise ela está totalmente relacionada ao estranho. Uhum. O sujeito que é dividido, o sujeito que olha, mas acha que não é visto, as nossas limitações também, na nossa percepção. Então, nós somos, né? Nós temos as nossas limitações. E vamos dizer, essa transmutação, transformação, que ocorre o tempo todo. A gente está o tempo todo em transformação. Por mais que a nossa fantasia organizadora de unidade, né? Porque acaba sendo uma fantasia, mas todos os dias a gente está mudando, né? Todo dia tem algo diferente em nós e que a gente não, muitas vezes não se reconhece nas mudanças. É um processo também, se reconhecer, né? Ah, então, eu acho que é um assunto muito pertinente que também tem a ver com esse lugar que a gente falou no começo, assim, do onírico, do lúdico, do humor, né? Que o humor ele traz esse estranhamento também do que eu tô rindo, o que que isso revela dos meus conteúdos. Então, eu acho que é interessante o Infamiliar, né? O Unheimlich, para descrever o próprio processo da análise. A gente entra um e sai outro, né? A gente tem que nascer, né? De novo. E acho que a gente está sempre passando por esses processos de morte, renascimento, se deparando, né, muitas vezes, com partes nossas ou com uma visão de nós mesmos que em determinadas situações não faz mais sentido, aquela fantasia cai. Então, como que é a gente se deparar com esse estranho que somos nós, né? Essa mudança, essa metamorfose ambulante, como diz Raul. E todos esses fenômenos que também, de certa forma, são talvez menosprezados, né, pelo campo científico, mas eu acho interessante porque no começo ali também do Freud, ele tinha vários estudos, Sim, é, que ele tinha essa telepatia. curiosidade. É exatamente ele, o Jung, né, eles faziam um estudo sobre telepatia.
O Ferenczi se consultava com médiums, por exemplo, ele mesmo se considerava um médium, ele tinha uma... Disse para o Freud que considerava que tinha um grau de mediunidade. Então, eu acho que são temas a serem investigados. Eu acho que é interessante pensar nessas pesquisas com um rigor, que acho que é isso que a academia tem para nos oferecer no sentido positivo né? Não sou contra a academia, pelo contrário, acho que são lugares que a gente precisa ocupar, de ter um rigor na pesquisa, mas materiais que são tão pertinentes quanto outros, mas que acaba às vezes ficando um pouco de lado, por conta também dessa visão muito fechada, né? Uma visão também de não olhar para esses aspectos da vida, ah, que é o divino, né? A nossa espiritualidade, é como a gente Entendem? também tem um olhar para determinadas coisas. Sim, importante por mais que Freud fosse um crítico da religião, né, considerasse como uma ilusão, é importante a gente não forcluir a transcendência, que é uma questão estrutural do ser humano, né, já de tempos imemoriais, e que está muito longe de morrer, né, pelo contrário, né, isso está sempre sendo, é um debate que sempre está sendo renovado, né, então que uma coisa é o texto do Freud e a posição dele meio niilista, né, frente ao mundo, e a outra coisa é o quanto a gente se conecta com o planeta, né, como você falou, por mais que a gente não diga que é ateu, né, embora eu nunca tenha me intitulado assim, porque eu nunca me considerei ateu, mas mesmo quem se intitula, quem se considera, se tem uma perspectiva de que o mundo melhore e vê que o planeta ele funciona de uma maneira integral, ou deveria ter algum tipo de harmonia, né? Isso é uma perspectiva espiritualizada, de certa forma, né? Pode ser entendido assim. Sim. E também porque quando a gente está falando de talvez espiritualidade, é, eu acho que cai muito na questão monoteísta. Inclusive, foi o tema lá da peça também que a gente conversou. Mas, por exemplo, a gente vive aqui no Brasil e a gente tem uma vasta, né, assim, vastas experiências do sagrado, de curas, né? A gente tem os povos indígenas, a gente tem as religiões de matriz africana, que também são interessantes, que também têm, para além, né, acho que ali, de toda a complexidade, seja musical, seja o conhecimento das ervas, o conhecimento ancestral de uma outra cultura e que às vezes é colocada nesse mesmo pacote. Tá? Então a gente está falando de cosmos, visões diferentes. Eu acho que é importante nesse momento que a gente está vendo desse discurso, desse modus operandi que a gente já sabe que tem que ruir, da forma como a gente trata o planeta, do capitalismo, que vem também desse pensamento europeu e tudo mais, é, é, como que a gente vai olhar para essas cosmos-visões? Qual é o espaço que a gente também, enquanto psicanalista, e aí no sentido da experiência, né, de se permitir, de conhecer, de saber mais, antes de fazer um pré-julgamento, né? Não quer dizer que você precisa fazer parte de uma religião ou de outra, mas há também uma distorção da forma como certas coisas são apresentadas. E são tecnologias também muito ancestrais. Eu acho que a gente está num momento também de recuperar certas estratégias e tecnologias ancestrais, porque esses povos, não é que eles não tinham conflito, mas vamos dizer que na questão da preservação do planeta, na forma de coexistir com o meio ambiente, Faz isso não parte da era uma natureza. questão. Eles se colocam como fazendo parte da natureza, né? E nós nos colocamos como êxtimos, né? A natureza, né?
Tem uma dicotomia, exato. né? Lá não. Então, sim, sem dúvida, a gente tem muito a aprender com os povos originários, né? E que a gente possa avançar também nos paradoxos das religiões, né? Dentro das múltiplas perspectivas que a gente possa escutar, dar vozes, né? Dar voz a todos, né? Isso é psicanalítico. Uhum, uhum. Sair do sistema né, ali, ah, desses, digamos, desses aparelhos, né? Assim, eu penso que, né, a igreja, o exército, essas formas, elas também aparecem em outros lugares, seja na, na vertente igrejeira de um teórico ou de outro, não tem muita diferença se você for olhar ali o modus operandi, né? Parece um pouco, às vezes, time de futebol. Então, acho que estar atento, né, a esses processos com respeito, de se colocar, às vezes, à prova também para experimentar antes de fazer um pré-julgamento e de ter essa visão, né? Uma coisa quando a gente está falando do processo cristão, monoteísta, que vai dar origem também a um pensamento, uma monocultura. Quando a gente está diante de outras cosmovisões, principalmente na América Latina, no Brasil, ah, né, das matrizes, das religiões de matriz africana, a gente está falando de outra cosmovisão, de outra forma de lidar com o planeta. E eu acho isso muito interessante e que possivelmente proposições sairão desses lugares e não de lugares que estão já enredados nesse modo que a gente já viu, né? Esse modo moderno do pensamento, acho que está com os dias contados. Muito bem, acho que é um bom momento, então, né, da gente encerrar o papo por hoje, mas com gostinho de quero mais, obviamente, e vamos pensando em novos desdobramentos, né? O que que você acha? Olha, eu adorei, Daniel. Foi um prazer estar aqui com você. Adorei bater esse papo. É, me coloco à disposição para a gente trocar mais vezes. Também, quem quiser saber mais, né, do meu trabalho, do trabalho do Instituto Dalma, acho que depois você coloca, né, na descrição. Vou deixar os links de acesso na descrição. Isso. Aham. E o fase oral, né, também, que quem tiver interesse em ler o nosso jornal, que está na segunda edição, no final do ano, a gente vai fazer um colóquio, esse é o primeiro colóquio do Instituto, com a temática da segunda edição do Fase Oral, que é Proposições para Adiar o Fim do Mundo. A gente vai receber um pessoal muito bacana. Já te convido, Daniel, de antemão, depois a gente conversa Olha, sobre. Quero que você esteja lá com a gente também. certeza. E é isso, fica meu convite para as pessoas conhecerem mais do nosso trabalho no Instituto, no Fase Oral. Também quem quiser mandar pergunta, quiser conversar, eu estou à disposição. Stephanie, muito obrigado pelo encontro. Realmente estou muito entusiasmado, muito animado, feliz de te encontrar. E é isso aí, pessoal. Perguntas, comentários, sugestões, vai estar aberto aqui, podem ficar à vontade. Quem quiser entrar em contato direto com a Stephanie, a gente vai deixar os links aqui na descrição. Se vocês têm alguma pauta de vídeo, conheçam alguém que é um artista que queira vir aqui falar, nós temos a playlist Vida na Arte. Cada biografia é uma obra onde a gente entrevista pessoas que podem falar da sua relação com a arte nas suas vidas, de várias formas, na música, na dança, na comédia, na pintura, no teatro, né, e muito mais. E também tem aqui assuntos variados de psicanálise, clínica, psicanalítica, para pensar o contemporâneo, e também a playlist O Estranho, nossa aventura em busca da verdade, onde justamente eu comentei que a gente entrevista pessoas que têm experiências extraordinárias, anômalas, né? Como vocês quiserem chamar, parapsicológicas, transcendentais e além. Tá bom? Então,
Quero agradecer a presença de todos. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.